Bem-vindo ao Conselho Consultivo. A América prepara-se para votar, redistribuição da riqueza, economia, defesa, saúde. São alguns dos temas que dividem os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos. No Conselho Consultivo de hoje, antecipamos as eleições norte-americanas, Barack Obama ou Mitt Romney. Eis a questão. As respostas ficam a cargo dos comentadores do ETV, António Gaspar, Joaquim Biancar Cruz, Raul Marques e Abel Ferreira. Bom dia. Muito obrigada a todos pela vossa presença neste Conselho Consultivo. Começo por si, Joaquim Biancar Cruz. O que é que vai ser decisivo nestas eleições? Bem, eu considero que estas eleições já são um pouco históricas, sobretudo pela excelente performance de Mitt Romney, porque ele conseguiu, devido normalmente à recandidatura de um presidente da República Americana, e não só, normalmente, tem logo um favoritismo à partida. Obama teve um excelente resultado nas últimas eleições. Eu, por acaso, tive a oportunidade, por um programa que participei do General Marshall Fund, de ter estado um mês nos Estados Unidos nas últimas eleições. E também considerávamos que o resultado seria um bocadinho melhor, mas mesmo assim houve realmente um ótimo resultado de Obama. Este resultado agora, este empate técnico, independentemente de haver um leve favoritismo para Obama, que é natural que exista, o Mitt Romney fez uma excelente campanha. E uma campanha muito calculista. A máquina republicana a trabalhar no terreno é muito eficaz. Mas muito hoje há notícias que dizem que o perfil de Romney pode dar a vitória a Barack Obama. Não, claro, quer dizer, vamos lá ver uma coisa. Eu essas questões, eu também lembro-me que se calhar se fizéssemos uma sondagem sobre Obama nas últimas eleições, cá em Portugal, se calhar ganhava com 99% ou 80%, mas isso é não perceber o que é o cariz americano, as bandeiras entre os republicanos e os democratas. Os republicanos têm e é importante, e ainda hoje no debate em Portugal e não só na Europa, há muitos anos, uma grande preocupação relativamente aos impostos, à carga fiscal e à dívida. E enquanto os democratas têm uma tendência, nomeadamente com Obama, por uma aproximação ao sistema de proteção social, nomeadamente para a Europa. E este debate é muito concreto, esta questão dos impostos. Há muito tempo que os americanos, a questão dos impostos é fatal para determinadas decisões. Mas é execuível, por exemplo, o que Romney quer fazer, que é baixar os impostos para toda a gente, se for eleito? Mas repare que Romney tem uma das bandeiras, e uma das principais bandeiras de Romney, que por acaso até é surpreendente, nomeadamente no cariz republicano, que é, nomeadamente, a grande descida da despesa no militar. O que normalmente é um partido mais próximo das bandeiras ligadas às Forças Armadas e à defesa e tudo mais. E, portanto, ele também promete aí uma grande descida em termos das forças militares e não só, outras reformas que considera essencial para a sustentabilidade das contas americanas. E daí poder dar. Agora, é evidente que o Romney vai sempre prometer um pouco mais, porque o Romney partia de um ponto de desvantagem. Portanto, é natural que se queira aproximar e ter algumas medidas mais populistas. Evidentemente, se calhar não vão ser totalmente execuíveis. Mas também desde poderão ser agora, caras. ele tem que prometer mais para tentar lá chegar. Ele tem que ter essa vontade. Não é? António Gaspar, um ponto é incontornável. Esta vai ser uma campanha, ou está a ser uma campanha muito renhida. Estamos perante uns Estados Unidos cada vez mais desunidos? Olá, Sandra, bom dia. Bom, eu já lá vou, mas eu gostava de dar aqui uma nota que é o seguinte. Os americanos hoje são confrontados, portanto, com uma realidade que é as promessas que foram feitas há 4 anos e o que foi cumprido dessas promessas e o que não foi cumprido dessas promessas. Portanto, não há político nenhum que se preze, entre parênteses, quer nos Estados Unidos, quer em Portugal, quer onde quer que seja, que não faça promessas que depois, grande parte delas, ou boa parte delas, não venham a ser cumpridas. E acho que hoje o dilema com que os americanos estão confrontados é votarem na continuidade, ou seja, naquilo que foi prometido, umas coisas que foram cumpridas, outras coisas não foram cumpridas, ou votarem no desconhecido. Quer dizer, porque quando há alguém, o Obama há 4 anos, quando se candidatou-se com aquelas promessas que depois veio a verificar que algumas não tinham sido cumpridas. Eu gostava de destacar aqui alguns pontos positivos e negativos daquilo que foi a governação Obama, para depois centrar depois o discurso naquilo que poderá ser a divisão ou não dos Estados Unidos. Portanto, rapidamente, para poder passar a palavra. Muito rapidamente. Os pontos positivos, portanto, houve a reforma da saúde, o chamado Obamacare, que ofereceu assistência médica e de saúde a mais de 32 milhões de cidadãos, se bem que muitos dos seus efeitos só se comecem a ver a partir de 2014.
Houve as melhorias no seguro-desemprego, que não existiam. Houve um incremento, digamos, das políticas de energias renováveis que tocou particularmente a Portugal, que está a aproveitar neste momento a EDP essa abertura que houve por parte da governação Obama. Houve uma política de inclusão dos afrodescendentes, que de facto até esse momento não havia. Ele próprio foi Nobel da Paz, portanto capitalizou a seu favor um conjunto, digamos, de influências, e até a própria morte do Bin Laden também, sobretudo para certa intimidade da Franja, da sociedade americana, foi muito importante. Com pontos negativos, é verdade que ele herdou uma situação, digamos, calamitosa, digamos, de Bush, mas a crise financeira não foi solucionada. Ele injetou mais dinheiro na economia do que ela precisava e começou, por essa via, a ficar ineficiente a própria economia. O desemprego é, historicamente, dos mais elevados sempre dos Estados Unidos, portanto, em setembro, 7,8% da população ativa, que é muitíssimo. E não nos podemos esquecer que houve sempre aqui aquela dicotomia entre o que se passava na Europa e o que se passa nos Estados Unidos. Portanto, a Europa reage mais fortemente ao desequilíbrio dos preços, portanto, à inflação, e os Estados Unidos sempre mais relativamente ao desemprego. A China vem ocupando o lugar dos Estados Unidos como principal parceiro económico em muitos contextos, que até há 4 anos isso não acontecia. O aumento da dívida pública é astronómico, portanto, é a maior dívida pública mundial. Eles têm a grande vantagem, são os únicos países do mundo que podem emitir moeda de uma forma contínua e, pelo menos até agora não há, digamos, qualquer consequência em termos dos mercados relativamente à credibilidade dessa emissão de moeda. E, por último, promessas não cumpridas. Foi a retirada rápida do Iraque que não se verificou e foi o fecho de Guantánamo. Eu diria que é muito talentoso no discurso e nas promessas de transformação, mas com uma manutenção do status quo. Portanto, é aqui, digamos, neste trade-off entre aquilo que foi feito e não foi feito, que se irá centrar, de facto, a grande dicotomia entre os americanos. Vamos votar mais naquilo que foi feito ou naquilo que poderá ser feito e nas promessas que não foram cumpridas, ou vamos votar, digamos, num candidato que tem promessas, tal como o Barack Obama tinha há 4 anos, mas não sabe se irão cumprir ou não. Raul Marques, a economia é o tema central desta campanha, um dos fatores decisivos e, em particular, o desemprego, mas ainda assim, Barack Obama, apesar de não ter cumprido tudo aquilo que disse, continua a ter uma ligeira vantagem em relação a Mitt Romney. A minha pergunta é: isto quer dizer que os americanos ainda olham para os problemas económicos como sendo culpa da anterior gestão republicana? Não sei, mas o que é um facto é que não podemos esquecer o estado em que o Barack Obama tomou posse e, digamos, o estado em que a economia estava no final de 2008 e início de 2009, portanto, com o desemprego aumentado de forma exponencial, com problemas gravíssimos na banca, no setor automóvel, entre muitos outros. E, portanto, de facto, apesar de tudo, atendendo à extensão dos receios que na altura havia em todo o mundo, lembremos que 3 meses depois, tomou posse 4 meses depois da falência do Lehman Brothers, portanto, em pleno, digamos, implosão e queda do comércio internacional, portanto, não parece que o track record, que a performance tenha sido assim tão má, antes pelo contrário. Agora, o que me parece aqui, eu divergi um bocadinho do que o Joaquim dizia sobre a questão do corte de impostos. O que a mim me parece é que com algum simplismo lembra-me um bocadinho as opções que estou aqui em confronto, aquilo que se verificou e do lado de Mitt Romney, embora bastante mais soft relativamente àquilo que, por exemplo, fez eleger Ronald Reagan no início em 1980, ou seja, a convicção, no fundo, que aqui está presente é de que, e portanto, mais uma vez, de uma forma relativamente simplista, de que um misto pela parte de Mitt Romney, um misto de cortes na despesa, combinado com cortes ou manutenção dos cortes ou cortes de impostos, mas nomeadamente para as empresas, ou seja, são propostas que assentam no essencial, na convicção de que um alívio fiscal sobre as empresas, sobre os empresários e sobre determinadas classes sociais geradoras de riqueza, que é capaz de gerar um efeito positivo e um ciclo virtuoso gerador de riqueza e daí gerador de mais impostos, e portanto que é essa a ótica, na minha opinião, muito discutível, e vimos já, digamos, este tipo de políticas implementadas quer por Ronald Reagan, quer de uma forma distinta em diferentes fases
da vida norte-americana por George Bush pai, por George Bush filho. Portanto, as soluções e as propostas de Barack Obama são, de facto, um pouco mais na continuidade daquilo que propunha há 4 anos. Se há algo onde, de facto, falhou, foi no controle da dívida, no controle do déficit. De facto, tem a grande vantagem que o António referia, que infelizmente na Europa não temos. Portanto, eu penso que aqui estão opções económicas no essencial, pois existe também a questão do Obamacare, do Sistema Nacional de Saúde, que foi implementado, aprovado e levado a cabo por Barack Obama, que está também muito em cima da mesa. Ou seja, são este tipo de opções económicas mais viradas para medidas pró negócios, digamos, de uma forma simplista, por parte de Mitt Romney, versus medidas mais equilibradas e que, digamos, favoreçam também um desenvolvimento mais igualitário, se quiser, portanto, nomeadamente o caso do Obamacare, o caso das opções que estão em cima da mesa a nível de cortes de impostos ou de aumentos de impostos para as diferentes classes que estão em cima da mesa e, no fim do dia, de facto, vão acabar por ser, estamos aqui a falar de diferenças mínimas, não é? Portanto, que vão decidir esta eleição, mas, no fim do dia, o que vai estar em causa é a avaliação económica, em primeiro lugar. Portanto, Bin Laden já foi morto há bastante tempo, provavelmente esse efeito já se diluiu no tempo, mas vão ser opções económicas em torno do desemprego dos 7,9%, a criação de emprego nos últimos meses. No fim do dia, que vai ser isso que tem em cima da mesa e que vai provavelmente decidir a eleição, não é? Mitt Romney, Abel Ferreira, tem a tarefa de derrubar o atual presidente e para isso vai ter que mostrar que vale a pena mudar. Vale a pena esta mudança nesta altura? Eu tenho uma opinião ligeiramente diferente dos meus colegas, porque eu acho que a partir do momento em que os republicanos escolheram um candidato que me parece francamente fraco, e sei que o Joaquim vai com certeza discordar, esta eleição transformou-se numa eleição de Obama 2008 contra Obama 2012. O Obama 2008 começou a ser construído em 2004, quando se transformou numa estrela ao fazer aquele excelente discurso na Convenção Democrática em que disse que não existe uma América liberal, não existe uma América conservadora, existem os Estados Unidos da América. Aquilo não era apenas um soundbite. Ele acreditava verdadeiramente naquela ideia. E, portanto, o Obama de 2008, eleito presidente, é um presidente que acredita, numa ideia de reconciliação, ou seja, ele acredita que pode ser o arauto do pós-partidarismo e juntar finalmente democratas e republicanos à volta de um conjunto de ideias comuns, e acredita que vai ser um presidente revolucionário, ou seja, que não vai ter que trabalhar dentro do sistema, mas sim que vai mudar, de facto, o sistema. Tinha algumas razões para isso. Havia um plano de saúde que ele tinha em mente, que tinha sido, na verdade, criado e inspirado por um certo governador Mitt Romney, num certo estado dos Estados Unidos. Tinha uma política de guerra contra as alterações climáticas baseado num mecanismo de cap and trade que tinha sido criado no primeiro mandato da administração Bush. Tinha uma política de recuperação da economia que vinha do segundo mandato da administração Bush e tinha o acordo dos republicanos, aparentemente, em matéria de estímulo fiscal. Portanto, estavam reunidas todas as condições para que ele conseguisse fazer, ao mesmo tempo, tudo aquilo que se propunha fazer com a eventual divergência relativamente à área que tinha a ver com a guerra no Iraque, no Afeganistão e com o Guantánamo. Obama menosprezou claramente aquilo que é a capacidade dos partidos políticos para seguirem os seus próprios interesses e não o interesse do seu país. E essa é a primeira lição que Portugal, ainda por cima, nesta altura, em que os líderes políticos andam a publicar cartas uns aos outros na comunicação social, deve também tentar aprender. Obama menosprezou e subestimou claramente a crise financeira. Em 2008 apenas, perde-se nos Estados Unidos 2,5 milhões de empregos. E, portanto, Obama começa a sua presidência com um cataclismo e acaba com um furacão que provavelmente vai ter mais importância do que quaisquer outras questões na probabilidade de vencer hoje as eleições. Mas, no meio disso tudo, Obama subestima ainda, parece-me, um outro aspecto muito importante, e que é o da narrativa. Obama ganha as eleições com base numa narrativa fabulosa, carismática, uma história daquelas à antiga, hollywoodesca, e depois, de repente, a narrativa acaba. E acaba porque, e essa é outra lição para Portugal, a administração Obama esquece que tem que explicar às pessoas
que as questões económicas são importantes, mas tão importantes que podem gerar perda de emprego e as pessoas não percebem isso. Se a discussão for entre o déficit e o emprego, as pessoas vão sempre dizer que queremos emprego, não nos interessa o déficit. Último ponto, muito rapidamente. Obama fez no meio disto tudo uma coisa importante e assinalável. Em março de 2012 foi aprovado o Jobs Act, o Jumpstart Our Business Startups Act, que é muito importante, que cria condições excelentes para o desenvolvimento de ofertas públicas iniciais, até de pequenas e médias empresas, nos Estados Unidos da América, que diminui consideravelmente as obrigações de reporte de informação e que as empresas cotadas em bolsa, as empresas emitentes, as associações que as representam na Europa, têm estado a estudar com muita atenção, porque de facto gostaríamos muito que muitos daqueles aspectos fossem também traduzidos para a legislação na Europa, porque isso poderia significar um restart da economia europeia também, à semelhança daquilo que já se nota tem alguns efeitos nos Estados Unidos da América nesta altura. Joaquim, qual dos dois candidatos é que está em melhores condições de gerar emprego? Não, essa questão é, quer dizer, não sei, é evidente, quer dizer, eu penso que a política de Obama é uma política que, quando entramos no endeusamento político em que Obama entrou na sua primeira candidatura, depois a decepção é muito forte quando as coisas não se concretizam. E porque eu acho que os políticos, quando há essa tendência, faz-me lembrar um bocadinho o Sr. Hollande agora no começo também do aparecimento, não é? E em passado 15 dias ou 3 semanas aquilo passou muito depressa. O Abel disse com muito interesse e que eu sei que a narrativa, e o Obama tinha realmente uma narrativa, e onde é que está esse fio à meada, perdeu-se, e agora tivemos que ir buscar outra vez essa narrativa. Portanto, há aqui uma ingratidão. Mas há aqui uma questão que me parece extremamente importante, que é a questão do endividamento, da dívida. Eu queria só falar um bocadinho dos Estados Unidos, China, Europa e os outros países. Em três pontos. Que dividir o tempo. O endividamento que este ano poderá chegar aos 106% do PIB. Isto é algo significativo, porque nós vemos numa política europeia de contenção orçamental, de sangria, entre aspas, e uma política americana, vamos continuar com o dólar, vamos continuar a emitir dólar e a máquina a funcionar. E, portanto, há aqui duas políticas, e em que o Partido Republicano, nesse aspecto, está mais próximo daquilo que são as reformas europeias. É evidente que a crise começou nos Estados Unidos, a crise das finanças, em termos de bancários, começou nos Estados Unidos. Hoje ninguém fala dos Estados Unidos, fala do sul da Europa, portanto, nesse aspecto passou um bocadinho ao lado. Mas há aqui outras questões, e estava a existir uma tendência de outros países, nomeadamente como a moeda padrão, o dólar, antes da crise europeia, para optarem por euros em vez dos dólares. E, portanto, isso os americanos conseguiram retornar. Mas há aqui outra questão, e a campanha foi bastante radical até nesse aspecto, na fuga do capital para a China, das empresas e do investimento para a China, foi bastante radical, que levou a China a fazer comentários políticos às eleições americanas e, nomeadamente, a pedir alguma contenção nos comentários que estavam a fazer aos dois candidatos. E isso, quer dizer, todo o mundo, estas eleições mexem com o mundo inteiro, porque os Estados Unidos é um grande bloco, e, nomeadamente, um grande bloco de referência democrática. Uma última pergunta para os convidados que restam, muito rapidamente. Vantagens para uma presidência Obama, vantagens para uma presidência Romney? Eu acho que vantagens, eu vejo mais inconvenientes em Obama do que vantagens, porque, repara, toda a política da governação Obama foi uma política expansionista, portanto, uma política expansionista que não levou aos objetivos que tinham proposto. Portanto, relativamente ao republicano, aquilo que me parece a mim, as ideias que ele tem para o controle do déficit, naturalmente que em termos de emprego irá ser eventualmente mais penalizante do que as perspectivas, digamos, de Obama, mas um país, independentemente de ser os Estados Unidos, nós sabemos que a questão da moeda é fulcral na questão da dívida, nós sabemos que qualquer país tem que ter as suas contas em dia para poder ser um país saudável. Portanto, sem contas em dia, e é isso que o candidato republicano quer pôr as contas em dia dos Estados Unidos, sem contas em dia não há país saudável. Portanto, parece-me a mim que Obama, independentemente dos eleitores votarem ou não, terá que dar uma volta muito grande em termos da sua política expansionista para não criar, digamos, aqueles gaps que se têm verificado ou que se verificaram ao longo da sua governação, para que a economia americana seja mais saudável do que aquilo que tem sido até agora. Raul Marques.
Eu penso que eu tenho sérias dúvidas que seja que Mitt Romney consiga atingir os objetivos que pretende atingir em termos de crescimento económico, mas acima de tudo controle do déficit, com o mix de políticas que tem vindo a propor e que, aliás, foi alterando gradualmente de forma a torná-las mais nuancées ao longo da campanha. Portanto, francamente, acho que é uma opção entre uma receita mais testada versus que é de Obama, versus uma receita que me parece mais arriscada em termos, nomeadamente, da dimensão e o estilo de cortes de impostos, que tenho sérias dúvidas que possam vir a atingir os objetivos em termos de controle de déficit. Abel Ferreira, a revista The Economist voltou a apoiar a Obama, diz que prefere apoiar o candidato, o diabo, que já conhece. O Obama de 2008 era carismático, hiperconfiante e otimista. O Obama de 2012 é triste, cansado e algo sombrio, como aliás se percebeu no primeiro debate televisivo, que o Obama perdeu claramente por falta de comparência, apesar de estar lá em corpo, não estava em espírito. Mas este Obama é o Obama que percebeu que não pode ser revolucionário e fazer a reconciliação, mas que pode ser pragmático e que aprendeu a mover-se dentro do sistema. Por exemplo, o Health Care Plan foi aprovado, não como ele pretendia no início, não como correspondia àquela que era a sua grande fantasia inicial, mas foi aprovado de uma forma pragmática, é aquilo que é possível que seja. E, portanto, parece-me que este Obama de 2012 está muito melhor preparado para governar os Estados Unidos da América do que aquilo que se passava com o Obama de 2008. Ora, os resultados do Obama de 2008, designadamente em matéria de criação de emprego, não foram assim tão maus. Seja quem for que ganhe as eleições, Romney ou Obama, daqui a um mês têm um problema chamado abismo orçamental que têm que resolver e têm claramente republicanos e democratas tão afastados entre si que esse problema, neste momento, parece de resolução impossível. É um assunto para próximos programas. Romney está em melhores condições para o resolver? Não parece que esteja. E, portanto, também por isso, Obama parece a melhor escolha e, a não ser que as sondagens estejam todas erradas, vai ganhar as eleições. Muito obrigada a todos pela vossa presença neste Conselho Consultivo e pelos vossos esclarecimentos. Vai ser uma noite longa nos Estados Unidos da América. Amanhã saberemos quem vai ocupar a Casa Branca. É um assunto que retomamos no Conselho Consultivo de amanhã.